Olá pessoal, meu nome é Daniel Passinato, eu sou advogado, professor de Direito e hoje vou falar com vocês sobre como é ter um sócio, por que ter um sócio e os seus principais direitos e deveres. Vamos para o vídeo. Muitas vezes eu converso com empreendedores, a gente escuta os empresários falando sobre como é ter um sócio, as suas dificuldades, as suas facilidades. Mas o que todo mundo sabe é um ditado muito forte que a gente escuta sempre é: quem tem sócio tem patrão. Por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre os direitos e os deveres de quando alguém é sócio. Vamos lá. Quando alguém procura uma outra pessoa para ser seu sócio, sua sócia, algumas coisas vêm à nossa cabeça. Nós temos ali principalmente complementação técnica, ou seja, uma pessoa sabe fazer algo que a outra não sabe e ambas se unem para poder desenvolver um negócio um pouco mais complexo. Eu tenho necessidade, às vezes, de grana, capital investidor, ou trazer um investidor para o meu negócio, que vai fazer com que, por exemplo, eu que sei fazer algo tecnicamente muito bem, possa ter os investimentos necessários, meu capital inicial, fluxo de caixa para poder desenvolver muito bem aquela ideia e aí chegar num excelente resultado. Além disso, eu posso olhar sobre a ótica de divisão de riscos. Vamos lá. Quem investe mais tem mais risco, mas também pode ter mais retorno. Quem investe menos, do seu lado tem menos risco e assim também menos retorno. Podemos também vislumbrar pela ótica de divisão de responsabilidades. Muitas vezes, a união de 2, 3, 4, 5 pessoas em um negócio é justamente para conseguirem dividir as responsabilidades daquele negócio, daquela ideia. Muitas vezes as pessoas falam: olha, eu sou muito bom em marketing ou no comercial, nas finanças, no desenvolvimento de ideias, ou eu construo coisas do zero de maneira muito rápida e muito objetiva. E aí então a união de todas essas competências faz com que o negócio possa ter muito mais chances de dar certo. E é nesse sentido que eu sempre digo o seguinte: alinhar expectativas entre os sócios é o primeiro passo para que o negócio possa dar certo. Quando nós realizamos alinhamento de expectativas, nós podemos fazer diversos questionamentos que vão ajudar esses sócios a chegar em boas expectativas, colocando elas na mesa para que elas possam efetivamente ser debatidas, alinhadas, e aí então os sócios vão seguir com muito mais confiança sobre aquele negócio. Perguntas essas como: quem é o responsável pelo quê? Quem paga a conta? Se faltar dinheiro, o que faremos? Vamos buscar empréstimos, outros investidores, vamos trazer bens pessoais, o que nem sempre é a melhor ação, digo nem sempre, em 99% dos casos. Se o negócio demorar muito mais para decolar, o que nós vamos fazer? Se o negócio decolar muito rápido, como nós vamos desenvolver isso? Qual é o percentual de cada um dos sócios? Esse é o momento crucial do desenvolvimento de uma conversa muito profunda e muitas vezes orientada por um advogado que está ali desenvolvendo o seu trabalho perante essas pessoas. Por quê? Geralmente vamos trazer como exemplo aquela sociedade entre duas pessoas. Parece que instintivamente, intuitivamente, nós temos aquele ideal de, se estaremos em duas pessoas, vamos dividir essa sociedade em 50% para um e 50% para outro. Ou se estamos em 3 pessoas, 33,33% para cada uma. Porém, essa não é a melhor receita. E aqui eu quero conversar de maneira profunda com vocês sobre isso. Quando nós falamos do percentual que cada sócio possui em uma empresa, nós temos que entender 2 pontos. Primeiro, que esse percentual fala sobre direitos políticos, mas também esse percentual fala sobre direitos econômicos. Quando nós temos esta análise de direitos políticos, vamos falar principalmente em um direito de influenciar os rumos daquela empresa, principalmente pelo seu voto, e por isso direitos políticos. O sócio vota conforme a sua participação no capital social. Portanto, se alguém possui 40% das cotas ou das ações de uma empresa, vota com este percentual. Por isso que é muito importante conversar sobre direitos políticos. Do outro lado, nós temos direitos econômicos. E aqui vamos falar também de risco e retorno.
Se um sócio investiu mais no negócio, talvez ele esteja exposto a mais risco. Portanto, ele vai tender a possuir mais cotas ou ações daquele negócio. Os direitos econômicos envolvem também a noção de resultados. E aqui nós falamos resultados porque uma sociedade, uma empresa, um negócio pode gerar resultados positivos ou negativos. E cada um dos sócios responde na medida do seu percentual. Por isso que é muito importante conversar sobre o percentual que cada um terá nesse negócio. E aí eu volto naquele exemplo da sociedade em que nós temos duas pessoas e cada uma delas possui 50% das cotas do capital social. Isso é o que nós chamamos no direito como sociedade burra. Por quê? O nome é impactante, mas realmente é algo muito complexo quando nós vamos olhar esse tipo de associação empresarial. Por quê? Se nós estamos falando, e falamos há pouco, sobre direitos políticos e que cada sócio influencia os rumos da sociedade com base na sua participação percentual, se nós temos uma sociedade de dois sócios, cada um com 50%, eu então posso dizer que a sociedade eventualmente não terá um rumo definido. Por quê? Eles irão empatar em suas deliberações. E isso é muito grave quando nós estamos falando de negócios que realmente precisam crescer. A empresa é um organismo vivo que se movimenta diariamente, minuto a minuto, semana após semana. Eu não posso tirar uma fotografia de uma empresa. Ela não vai retratar a realidade. Eu posso sim fazer um filme sobre uma empresa. Por quê? É algo contínuo, dinâmico. E se eu tenho uma deliberação em que os sócios empatam, ou seja, um diz sim e outro diz não, o negócio começa a se prejudicar e assim esse filme passa a não ser contado mais de uma maneira tão favorável para todos os sócios e para as pessoas que se envolvem com esse negócio. Por isso, é tão importante falar sobre percentual. Eu sei que muitas vezes os empreendedores acabam não querendo falar sobre isso ou partem de um pressuposto desse de igualdade. Mas eu digo que, na maioria das vezes, um percentual desigual pode ser uma medida de incentivo, pode ser uma medida de acolhimento dos riscos envolvidos. É bem relevante a gente falar também que numa empresa nós não podemos ter sócios que aportam, ou seja, colocam como se fosse um capital como serviço. Se a gente estiver falando de sociedades limitadas ou sociedades anônimas, não há essa possibilidade. Portanto, tem que tomar muito cuidado com estes itens. E falando em percentual, vocês sabem quais são os direitos básicos de um sócio? Eu elenquei 3 aqui. O primeiro direito básico de um sócio é a participação nos resultados, ou seja, em lucros ou prejuízos. O segundo é o direito de fiscalização. Por que fiscalização? Pensem o seguinte: eu posso ter uma figura de um sócio que não gere a empresa, ou seja, que não é administrador ou diretor da empresa. Por isso que o sócio tem o direito de fiscalizar esta gestão. Vejam, nem sempre sócio e administrador se confundirá no dia a dia. Digo mais, o sócio não assina sozinho pela empresa. Quem assina pela empresa é o administrador. Portanto, se existe uma figura de um sócio que não é administrador, ele não poderá assinar pelo negócio. Vejam como isso é importante, e ter esses conhecimentos faz com que a gente tome decisões muito mais assertivas. E o terceiro direito é o direito de voto. Esse é um dos direitos mais importantes em uma sociedade. Percebam, quando estamos falando em negócios, estamos falando em uma coletividade de pessoas. Por isso, é tão relevante que essas pessoas possam e devem, na realidade, fazer a sua influência sobre aquele negócio. Por quê? No dia a dia empresarial, existem decisões corriqueiras que acabam sendo desenvolvidas pelos administradores ou por aqueles que estão à frente dos negócios. Porém, há decisões mais profundas, tais como pegar um empréstimo, buscar um investidor, entrar em recuperação judicial, vender a empresa, vender uma parte da empresa, alienar um ativo, que precisam passar pelo crivo dos sócios, porque os sócios, no fim do dia, é que acabam que arcar com todos os resultados, ou seja, lucro ou prejuízo. Por isso, é tão relevante saber os direitos de sócios, saber como desenvolver esta análise. Tudo isso que nós falamos, pessoal,
acaba desaguando em dois instrumentos básicos de uma sociedade. Se estamos falando de uma sociedade limitada, do seu contrato social e do respectivo acordo de sócios. Se for uma sociedade anônima, falamos então de um estatuto social e um acordo de acionistas. Tudo isso que nós conversamos pode e deve ir para esses documentos societários. Por quê? Uma boa governança societária faz com que os alinhamentos estejam muito bem postos, as vontades dos sócios na mesa, e aí as conversas se tornam muito mais tranquilas. Na sequência, há uma tendência para que o negócio dê mais certo do que se nada disso fosse alinhado. Costumo relembrar um trecho do livro do Eric Ries, Lean Startup, em que ele diz lá no começo: eu aprendi depois de muitos erros e acertos que a parte burocrática faz muita diferença. E aqui eu adiciono: a parte burocrática pode sim ser um grande fator de sucesso do seu negócio ou um grande fator de fracasso. Portanto, preste atenção nesta parte, saiba seus direitos como sócio, seus deveres também, e então usufrua de uma vida de bons empreendimentos. Até mais!